Vamos lá, né, gente? Eu me preparei um pouco para essa apresentação, porque lá em 2023, quando a gente lançou o DIN, eu tinha esse pitch de COI salteado, porque eu falei tantas vezes ele durante os últimos anos, mas aqui eu vou trazer como que as habilidades humanas levaram a gente para esse resultado. Não só no resultado da farmacêutica que a gente atendeu, mas também na indústria de construção civil. Produteiro que só faz o básico não segura o rojão do mercado real. Nós somos construtores de ferramentas. E quem disse isso foi Steve Jobs. Para Jobs, nós somos construtores de ferramentas que aumentamos a nossa habilidade física e mental extraordinariamente. Em 1981, ele deu uma entrevista falando sobre as bicicletas elétricas. E aí ele citou um artigo científico que falava sobre como que os seres vivos e comparava a velocidade deles entre um e outros, né? Como uma ave andava mais rápido que um peixe. Enfim, fizeram esse experimento. E depois disso, fizeram de um humano com um condor. Quando fizeram esse experimento deles correndo, né, na velocidade, o condor venceu. E por que o condor venceu? Ele foi mais rápido que o humano, infelizmente. Porém, alguém teve um insight e colocou esse humano em cima de uma bicicleta. E fizeram o mesmo experimento. Nesse experimento, obviamente, o humano saiu na frente 2 vezes mais e o condor perdeu. Quando eu trago essa experiência e essa frase de Jobs aqui, eu mostro que nós temos hoje uma ferramenta incrível nas mãos para poder utilizar, e eu quero te mostrar como que o humano ainda faz parte para poder potencializar a inteligência artificial. Opa! Em 2022, depois da pandemia, todo mundo se achava expert em transformação digital. E nós, né, trabalhávamos em empresas, as empresas tradicionais, elas corriam atrás disso, e as startups, elas lideravam esse movimento. E eu já estava em uma, né? Eu consegui pegar esse boom de startups, porque eu entendi que a minha vibe, né, o meu momento de carreira era sobre descobrir problemas reais no mercado. E aí foi quando nós fomos chamados para participar de um desafio na área de construção civil, para trabalhar numa plataforma de educação para formar profissionais da construção civil e trazê-los para o mercado com diploma. Alguém já viu pedreiro com diploma? Ninguém nunca viu, né? Alguém já viu pintor com diploma? Também não. Então, foi uma parceria com a Saint-Gobain que a gente fez, e aí a gente formava esses profissionais. Só que aí o que aconteceu? A gente teve um problema. Qual foi esse problema? Retenção, óbvio, né? Churn. Acabei de falar isso aqui no debate. A retenção estava com problema, a gente estava escoando ali muitos usuários nessa parte do funil. E aí a gente começou a estudar o produto, fazer vários discoveries, enfim, fazer várias pesquisas com os usuários, entrevistas, e a gente entendeu que a gente precisava de resolver um problema. E aí a gente chegou nessa hipótese. Como conectar profissionais da área da construção civil qualificado com possíveis contratantes? E aí, gente, na área de produto, eu não sei, alguém aqui é produteiro? Alguém que trabalha com tecnologia? Ninguém? Ah, coisa boa. Ah, coisa boa. Então, na área de produto, a gente precisa de testar, né? Antes de sair desenvolvendo funcionalidade. Por quê? Desenvolver custa caro. E desenvolver com IA custa caro também. Se você não souber usar, vai consumir token pra caramba ali, não vai dar certo. Então, o que a gente fez?
a gente começou a conversar com os usuários e buscar ferramentas no mercado que a gente pudesse validar isso com menos custo, menos tempo e conseguisse validar rápido. E foi aí que essa stack super simples funcionou. A gente utilizou o Notion como CRM, ou seja, o nosso back-end. A gente utilizou o WhatsApp como front-end. E aí a gente utilizou um humano para poder fazer esse match entre o profissional qualificado e o possível contratante. E isso fez que a gente validasse a nossa funcionalidade. E depois disso, o parceiro da construção foi vendido como uma joint venture por 40 bi para a ArcelorMittal. Depois dessa validação, que a gente lançou essa funcionalidade, a gente conseguiu criar o Tinder do parceiro da construção, que a gente conectava esses profissionais com possíveis contratantes dos serviços deles. E eu poderia parar por aqui, tá? Que vocês já poderiam ir embora, eu já tinha contado o meu case, está tudo certo. Só que aqui eu ainda não falo de inteligência artificial, a gente validou e vendeu sem IA. Mas a gente validou um método, porque nós éramos 5 pessoas, né, 5 sócios, e a gente tinha muita força de vontade, muito pensamento crítico. E isso foi logo antes da OpenAI ser lançada aqui no Brasil. Foi em 2022. Só que, como tínhamos um sócio fora do Brasil, a OpenAI já estava sendo lançada lá fora. E foi através dessa oportunidade que a gente começou a estudar e a trazer isso mais para dentro da nossa rotina aqui no Brasil. Aqui eu trago um dado, um pouco antes, ali, quando a OpenAI foi lançada aqui em 2023, que o Klaus trouxe, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, que até 2030 a gente vai ter 28,4% de crescimento anual do mercado de inteligência artificial. Aqui a gente está falando de 1,5% potencial de crescimento anual adicional. E ali a gente está falando de 133 milhões de empregos novos estimados até 2030. Então, se vocês ainda não estão aí na comunidade de AI, por favor, tá? Se inscrevam, porque vai ter muito emprego ainda. Não tem essa daí que vai tirar o emprego, não. E aí eu quero trazer isso aqui do poder do pensamento crítico. Nós éramos 5 sócios que tinham acabado de vender uma empresa. A gente poderia ter ido para o mercado, assumido outro desafio em outra empresa. Vários de nós tínhamos propostas para ir para grandes empresas, só que a gente falou assim, para que a gente vai ir para uma nova empresa, onde normalmente são processos acima de pessoas, não são pessoas acima de processos, sendo que a IA vai ser lançada aqui, e por que não, da necessidade, a gente não criar uma solução de inteligência artificial? E aí a gente se debruçou nisso. A gente fez desk research, a gente foi para o campo, a gente estudou, a gente fez pesquisa de mercado. Pô, foi uns 6 meses nesse rolê de estudo e testando. E aí... Ui, sempre erro o botãozinho aqui. Como a IA resolveu o problema de ruptura de estoque na indústria farmacêutica? Pensa comigo, a pandemia acabou, essa indústria era essencial e voltou ao fluxo normal. E aí, quando volta ao fluxo normal, normalmente a gestão ela é deixada de lado, as pessoas começam a entrar no fluxo automático, que foi o que aconteceu quando a pandemia acabou, e aí a torneira começou a secar. Esse dado, ele é recente, tá? Hoje, a indústria farmacêutica ela tem uma perda de 1,1 bilhão de ruptura de estoque em reais, beleza? Só que eu posso falar com vocês qual que era o dado lá de 2023, porque era do meu pitch, eu falava isso sempre no meu pitch. A indústria farmacêutica em 2023 perdia em cerca de 8 bilhões de dólares, né, considerando o dado mundial.
Então, aqui nesse número, aqui a gente já vê que a IA já fez alguma diferença aí nos últimos 3 anos, né? Como que a gente começou, tá, gente? Agora eu vou falar um pouco de infra e um pouco de tecnologia, de produto. Quem não entender, fica à vontade para levantar a mão. Deixa eu ver como é que está o meu tempo. Eu acho que vai dar para responder alguma coisa. Como que a gente começou? A gente não tinha dinheiro, para variar, né? Porque startup nunca tem. A gente era força de vontade, sangue no olho, para poder fazer vencer isso aqui, porque a gente sabia que ia dar certo. O que a gente fez? A gente começou... e tinha um engenheiro de software foda, né, no time, não tinha jeito. Não tinha como isso funcionar se não tivesse um engenheiro de software. A gente pegou todos os bancos de dados que a gente tinha públicos, todos os Google Trends, Google Maps, SAP, Pharmalink, Viva e Kivia, que a gente teve que fazer parceria com eles. A gente mandava para a IA, ela capturava essas informações, processava e jogava isso para o WhatsApp. E por que a gente escolheu o WhatsApp, né? Por que a gente escolheu essa ferramenta? Poxa, onde a gente mais perde usuário hoje é na entrada. É justamente na boca do funil, é no cadastro. Então, para a gente não ter esse problema, a gente começou a entregar isso no WhatsApp do vendedor, do representante farmacêutico. E aí, posteriormente isso, como que a gente resolveu? A gente criou a API do DIN. Então, esse é o nosso copilot de inteligência artificial do farmacêutico. E aí, como é que a gente faz? Como o próprio Edu falou aqui no debate, nessa API aqui, hoje, os RPs das indústrias, eles não têm modelo para ser treinado dentro, porque eles ficam muito preocupados com compliance, LGPD. Então, o que a gente faz? A gente conecta o Salesforce, o Viva e o Salesforce, conecta na API do DI e entrega no app, no BI e no RP do representante ou do vendedor da indústria farmacêutica. Por que eu não falei de funcionalidade até agora? Porque eu vou trazer as funcionalidades aqui no resultado. Com o app do DIN, nessa indústria farmacêutica famosa, não posso falar o nome, mas começa com euro. Não posso falar o nome, mas começa com euro. A gente teve 135 vezes ROI por dólar investido. Eles pagaram o piloto para a gente recebeu esse piloto, a gente evoluiu a plataforma e eles tiveram 135 vezes ROI investido. Quem não sabe o que é ROI é retorno sobre investimento. Então, eles tiveram 135 vezes o que eles pagaram para a gente por dólar. 83% de engajamento usariam diariamente o time beta. O que a gente fez? A gente pegou um time, a gente dividiu esse time, uma parte do time utilizava IA, né, com o Copilot, e a outra não usava. Todos que utilizavam IA, nós tivemos 83% de engajamento. 2,1 vezes de crescimento de vendedores sem IA. Ou seja, quando a gente foi pegar os números e comparar as visitas, né, tudo que a gente fez ali dentro da IA, eles conseguiram ter um crescimento maior do que quem não utilizava. Eu vou até voltar um pouco aqui, porque eu não expliquei como que a gente fez isso, né? A gente utilizou o modelo preditivo e o modelo generativo, junto com o machine learning, para a gente chegar numa modelagem de dados, numa assertividade para prevenir a ruptura de estoque. Tá, gente? Então, no aplicativo, a gente entregava a melhor rota para o vendedor, a gente entregava o mix de produto que ele iria oferecer, a gente entregava para ele o produto que iria faltar, e, para os representantes da indústria farmacêutica, a gente também entregava recomendação para o médico. Ou seja, na recomendação para o médico, ele recebia ali qual seria o melhor medicamento para ele oferecer, porque nas visitas para os médicos, normalmente são medicamentos prescritos, medicamentos de tarja preta, tarja vermelha, enfim. Aqui nós tivemos 41,8% de cobertura médica nos top 3 usuários. Por a gente entregar a melhor rota para esses caras através da IA, eles conseguiram visitar mais médicos e conseguiram visitar mais lojas.
Menos 10 minutos da preparação por visita. Era uma dor que eles tinham de acordar, ter que preparar a visita, pitch, olhar RP, aí olhava outro sistema, era RP e CRM. Aí depois tinha que anotar. A gente conseguiu diminuir, porque o que acontecia? Aí a processava aquela informação e jogava para ele no aplicativo, ele não tinha que fazer nada. Ele simplesmente ligava o carrinho dele e ia embora. Mais 1,76 de visita por dia. Eu lembro que a nossa meta era 16. Né? Eles tinham ali 15 visitas no dia e a gente conseguiu aumentar uma visita no dia. A IA é o meio, né? Ela não é o fim. Por que eu trouxe o case da indústria da construção civil para poder linkar com o case da Eurofarma? Ó, acabei falando o nome da indústria. Eita. Por quê? Porque foi humanos que criaram esse aplicativo. Foram humanos que conseguiram chegar numa modelagem, numa assertividade, para entregar um produto no mercado que resolvesse um problema real e que a gente conseguisse vender isso. Então, a IA hoje, linkado lá com o que eu falei do Jobs, a IA é a ferramenta mais poderosa que a gente já teve para executar método. A IA é a ferramenta mais poderosa que a gente tem hoje para a gente ter pensamento crítico. Para de usar a IA como chatbot conversacional. Para de fazer pergunta básica. Existem vários cursos gratuitos. Inclusive, nós, do DIN, nós fizemos os cursos todos da AWS, que são gratuitos. São gratuitos, fornecidos lá. Estão em inglês, mas são gratuitos. Comecem a buscar notícias fora também do Brasil. Existem muitas coisas que estão sendo evoluídas lá que ainda não chegaram aqui. Opa, eu sempre erro esse botão. E aí, gente, para finalizar, né, que eu acho que eu falei demais, o rojão do mercado real, ele está na sua capacidade de adaptação, na sua velocidade, né, no jeito que você aprende, na forma como você resolve problemas. Esquece ideia. Produteiro, tecnologia, não valida ideia, valida hipótese, resolve problema. E, principalmente, na habilidade de trabalhar com AI, com o poder do pensamento crítico. Se vocês quiserem conversar comigo, tá aqui meu QR Code, meu LinkedIn. A gente pode bater um papo. Eu quero agradecer a atenção de vocês. É muito importante estar contando a história do DIN aqui. E como 5 seres humaninhos sem dinheiro conseguiu fazer esse tantão de coisas. Obrigada, gente. Eu acho que dá tempo. Camila, tu tá voando para BH agora, nesse exato momento? Então vem cá, vamos conversar com essa plateia aqui. Pessoal, a Camila saiu do palco 5 minutinhos antes. Vamos bater um papo com ela? Dúvidas? Curiosidades? Esse senhor aqui, de onde você vem? Se apresente, por favor. Eu sou do Rio de Janeiro, carioca. Eu fiquei bem impressionado com você e com o seu trabalho, com a sua capacidade de síntese e de trabalhar em mercados tão complexos. No painel você falou muito sobre atuação no mercado farmacêutico. Na sua apresentação, você trouxe um case para Saint-Gobain, que é um banco, mas ligado diretamente a pessoas comuns, como pedreiros, pintores e tal. Qual que é a dificuldade de desenvolver um produto quando o teu ICP ele é tão complexo, simples e múltiplo ao mesmo tempo? Como é que você consegue identificar e saber quem é teu cliente, quem é teu usuário? Como é que a gente pode desenvolver um produto? Porque hoje a gente vê a IA ajudando a gente a definir padrões, mas a gente sabe que como toda unanimidade é burra, se é toda a IA dá respostas genéricas, eu sinto que o que você falou um pouco, que o teu traço, o teu olhar humano e sensível é o que transforma isso. Mas eu estou com muita dúvida de como que é trabalhar com múltiplos clientes assim. Nossa, e ele entrou mesmo no meu mundo, né? Porque hoje a minha startup é isso, né? Eu ajudo startups, principalmente, a saírem da fase de tração e atingirem o break-even, né?
a trazer faturamento, cash money. Você falou sobre identificar o ICP, né? Tipo, como que eu faço toda essa estrutura? Primeiro, eu não pego empresas que não têm dados, tá, gente? A IA, ela não trabalha sem dados. Então, com os dados, eu consigo fazer todo o processo de modelagem de dados através do Colab da Vertex. Se vocês não usaram ainda, sugiro que, enfim, façam esse teste. É um pouquinho difícil, requer ali um pouquinho de uma curva de aprendizado. Então, eu pego todos esses padrões que eu encontro dentro da empresa, eu rodo dentro desse modelo, e aí eu identifico qual que é o meu perfil de cliente ideal. Não só para o cliente, que eu faço isso para ele também, mas para mim, como que hoje eu identifico as empresas que eu quero abordar e atuar, não só através de faturamento, mas através de perfil de cliente ideal, onde eles têm problemas reais para resolver. Respondi a sua pergunta? Muito bom, muito bom. Obrigada. Mas vou complementar o MEC. Mãozinha levantada aqui. E múltiplos ICPs. É possível? Eu acho que múltiplos ICPs não. Eu acho que múltiplas personas, sim. Eu tenho várias personas no modelo de negócio, eu consigo me comunicar com elas de forma diferente, consigo criar funcionalidades que vão resolver problemas para elas. Agora, ICP é o perfil de cliente ideal, é o cara que vai me trazer dinheiro. Eu estou passando isso num projeto agora, numa plataforma que a gente vai lançar, que ainda não foi lançada, médica, onde a gente vai ter diversos perfis de médicos, porém, a gente ainda não identificou qual que vai ser o cara que vai trazer mais cash, mais din-din, bum-funfa. Muito bom, muito bom. Mãozinhas, 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 senão eu pergunto aqui, hein? Eu tenho uma última aqui. Pode falar. Tu come da própria ração? Porque a gente está vendo aqui muita gente que tem serviço de IA para levar para os clientes e tudo mais. Como que é o uso de IA dentro de casa, para você trazer clientes para vocês, para trazer produtividade, eficiência operacional? Como é um fornecedor de IA consumindo IA? Rapaz, olha, hoje eu tenho, igual eu falei, né, no painel, eu tenho um time de agents que trabalha para mim, não só através do plugin ali do Cloud, eu uso mais o Cloud porque é ele que me dá mais celeridade para construir esse agent. E eu sou hands-on, né? Então, eu sou minha própria empresa, eu tenho mais um sócio, mas nós produzimos tudo dentro de casa. Então, como que a gente faz? Primeiro, tarefa repetitiva nunca mais, né? Reunião sem pauta, nunca mais também, nem participo. Então, é tudo com extensão, os agents rodando. Eu tenho um time de marketing inteiro de agents, desde o estrategista até o executor. Eu nunca mais escrevi uma task no Gira, porque agora é o agent que faz isso para mim. Então, tudo que é tarefa repetitiva, hoje o agent faz e eu fico mais responsável por tomar decisões estratégicas, trazer cliente e gerar resultado para o negócio. Fantástico. Se não tivesse os agents, qual seria o tamanho do teu time hoje? Nenhum, porque a gente não tem dinheiro. Estou brincando, gente. Mas, com certeza, seria muito menor do que eu tenho hoje, né? Hoje a gente se desvinculou, né? Hoje somos só 2, mas hoje a gente tem muito mais celeridade porque ao invés da gente talvez pegar essas indústrias maiores, né? Igual vocês viram que a gente trabalhou com indústrias muito grandes, a gente foca em pequenas empresas, microempresários e ajuda eles a escalar esse negócio, porque eu aumento minha produção e mantenho o meu ticket, tenho uma recorrência maior ali. Então, para a gente hoje é mais interessante não ter time, humanos, e ter 2 pessoas que pensam muito e, obviamente, né, gente, generalistas, porque não existem mais especialistas. Se você especialista, não existe isso. Se você não for generalista, você não vai conseguir evoluir sua empresa. Então, é basicamente isso. Fantástico. Pessoal, uma salva de palmas para a Camila. Gente, obrigada. Muito, muito obrigado. Camila, tu vai ficar aqui conosco. Alguém quiser dúvida, quiser tirar um papo contigo? Com certeza, com cola certeza. na Camila. Com obrigado, certeza. Obrigada, obrigado. querido.